Boa noite a todos. Esse é o nosso trabalho de Sistema de Gestão de Saúde e Segurança no Trabalho. Os componentes do nosso grupo são eu, Davidson Danilo, os senhores Ed Heleno, Fred Wendel e Jadson Moraes. Nós ficamos com a NR22, Segurança e Saúde Ocupacional na Mineração. Então, eu quero começar fazendo uma pergunta. O que é a NR22? A NR22, ela foi criada em 8 de junho de 1978. Na época, era conhecida como Trabalhos Subterrâneos. Ela é uma NR que é específica para atividades relacionadas à mineração. E qual é o seu objetivo? Ela desenvolve os parâmetros para serem utilizados e, no caso, dar condições de saúde e trabalho para os colaboradores da empresa. Agora, minerações subterrâneas, mineração a céu aberto, garimpos, beneficiamentos minerais e pesquisa mineral. Agora, das responsabilidades da empresa. Promover meios de condições para o cumprimento das normas, fiscalização técnica habilitada, interromper atividades de riscos graves ou eminentes, elaborar e implementar atividades de controle médico e saúde ocupacional, implementar o programa de gerenciamento de riscos, para analisar justamente os riscos. Boa noite, meu nome é Dieleno. Eu vou comentar um pouco sobre as responsabilidades dos trabalhadores na NR22. Cumpre aos trabalhadores zelar pela segurança e saúde ou de terceiros que possam ser afetados por suas ações ou omissões no trabalho, colaborando com a empresa para o cumprimento das disposições legais e regulamentares, inclusive das normas internas de segurança e saúde, né? É sempre importante comunicar ao superior as situações que considerar apresentar risco, né? Para a sua segurança e saúde ou de terceiro. Né? Com relação aos direitos dos trabalhadores, são direitos dos trabalhadores interromper suas tarefas sempre que constatar evidências que representem riscos graves e iminentes para a sua segurança e saúde ou de terceiros, né? Comunicando sempre como ocorrência do superior, ou ele irá passar e também informar sobre os riscos existentes no local, né? Que possam afetar a sua saúde, segurança, certo? Isso vemos no item 22.5 aqui do slide. Com relação à dos locais de trabalho, no caso aqui, a empresa ela irá adotar medidas necessárias para que os locais de trabalho sejam construídos, equipados e mantidos de forma que os trabalhadores eles possam desempenhar suas funções que foram confiadas, né? Eliminando sempre, reduzindo sempre o mínimo de risco para a sua segurança e saúde. Os postos de trabalho eles devem ser projetados e instalados segundo os princípios ergonômicos, né? Que é um fator muito importante que a gente vê na área de segurança do trabalho, né? Na área de ergonomia. E nas áreas de minerações, né? Temos aqui uma imagem que eu posto no vídeo. Nas atividades abaixo, são designadas atividades para equipe, né? Com no mínimo 2 trabalhadores. E no subsolo, nas atividades, temos o abatimento manual de blocos estáveis, né? A contenção de maciço, a perfuração manual, carregamento de explosivos, tá? Na área de mineração. Já com relação aos equipamentos, todas as máquinas
equipamentos e instalações auxiliares devem ser projetadas, operadas e mantidas conforme as normas técnicas, né, vigentes. E as instruções dos fabricantes desenvolvidas por um profissional que seja habilitado, né? As máquinas e equipamentos devem ter um dispositivo de acionamento de modo que ele seja acionado ou desligado pelo próprio operador na sua posição de trabalho. Ele também não deve ser localizado em uma zona perigosa e que também possa ser acionado ou desligado por outra pessoa, que não seja o próprio operador, no caso onde ele não puder fazer esse procedimento, certo? E aqui temos uma imagem, né, dos equipamentos na parte superior e inferior, né, do personagem aqui, o capacete, o respirador, as luvas, né? Uma imagem representativa dos equipamentos, que também são importantes na NR22. Boa noite, meu nome é Fred Wendel e eu vou falar um pouco sobre o sistema de comunicação da NR22. Todas as minas subterrâneas devem possuir sistema de comunicações padronizados para informar melhor e transportar em postos e planos inclinados. Nas minas, não existe um código padronizado. Então, eles fizeram um sistema de comunicação com sinais básicos, sonoros e luminosos, e deverá observar a sistemática constante na tabela a seguir. Essa tabela que está no slide mostra muito bem como o sistema de comunicação é resolvido por eles. Os setores das minas têm que estar interligados também pela rede telefônica, com linhas independentes e protegidas para as outras linhas não interferir na comunicação deles. Agora eu vou falar sobre a sinalização de áreas de trabalho e de circulação da NR22. As vias de circulação e acesso das minas devem ser sinalizadas de modo adequado para a segurança dos trabalhadores. Pois, caso ocorra algum material inflamável perto deles, esses materiais inflamáveis devem estar sinalizados, com indicações de área de perigo e proibição de uso de fósforo ou de algum meio que possa produzir calor, faísca ou chamas perto desse produto inflamável. Todas as galerias principais e cruzamentos devem ser identificados e sinalizados de forma visível. Agora eu vou falar sobre as instalações elétricas da NR22. As instalações elétricas e serviços de eletricidade devem ser projetados, executados, operados, mantidos, reformados e ampliados de forma a permitir a adequada distribuição de energia e isolamento. Os locais de instalação de transformadores e capacitores que devem atender aos seguintes requisitos. A instalação tem que estar no lugar ventilado e iluminado para os trabalhadores poderem identificar. Tem que ser construído e ancorado num canto seguro. Tem que ser protegido e sinalizado para os trabalhadores poderem ver.
ele não pode ser utilizado para nenhuma outra finalidade. E, caso ocorra incêndio, tem que ter pelo menos extintores portáteis perto deles para poder apagar o fogo. Os cabos de instalações e equipamentos elétricos devem ser protegidos contra impactos, água e influência de agentes químicos que podem ocorrer dentro das minas. Prevenções. As minas subterrâneas de carvão devem identificar as fontes de geração de poeira, tomando as medidas preventivas cabíveis para reduzir o risco de inflamação de poeira e a propagação da chama. As medidas são influentes nos seguintes locais: frente de lava, pontos de transferência, pontos de carregamento de minério em correias, transportadoras e onde existem fontes de ignição. Obrigado. E aí nós entramos no plano de atendimento a emergências, que aí foi abordado no decorrer do trabalho 4 pontos sobre ele. O que é, como funciona, as vantagens para a empresa e para quem ele é destinado. O que é o plano de atendimento a emergências? Ele é o que estabelece as estratégias e os procedimentos que devem ser adotados para controle de situações emergenciais dentro de uma empresa, onde acontecem em atividades laborais, e o planejamento dele é para justamente a preservação de vidas e para também reduzir os danos que podem acontecer, para proteger a comunidade e também minimizar impactos ambientais. Aí partimos para o segundo ponto, que é como ele funciona. Ele funciona para traçar informações relativas à instalação e na área de influência dos riscos, que aí entra as características e as complexidades deles, que são incêndios, explosões, vazamentos, fenômenos naturais, até também acidente com máquinas, equipamentos durante o uso, veículos, eletricidade, entre outros pontos. E abordando o terceiro ponto, a gente entra nas vantagens para a empresa, que é o cumprimento da legislação, uma construção de uma boa imagem para a empresa, porque é muito importante. Muitas empresas têm até aquelas placazinhas que diz: estamos há X dias, 100 dias sem acidentes ou incidentes nesse local. E também para controlar os riscos de agravar a segurança, a saúde do trabalhador e o geral da empresa em si. E ela é muito destinada para indústrias com graus elevados, graus de risco 3 ou risco 4, que são ambientes mais perigosos de estar dentro de um trabalho. E aí, partindo para o segundo ponto, é importante as informações, qualificação e treinamento. E o que é que isso quer dizer em si? Informações. Eu não posso ter um empregado onde ele chegue dentro de uma empresa, onde ele seja jogado simplesmente ali. Onde ele chegue e não saiba como funciona, como é o ambiente que ele vai trabalhar. Então, ele precisa ser bem informado. E para ele entrar naquele lugar, trabalhar naquele serviço, ele precisa ser qualificado para isso. E lá dentro, além das informações, é muito importante, antes de tudo, ele ter um treinamento. Treinamento esse, onde ele vai saber as áreas de risco, o que ele deve fazer em funções dos riscos onde ele vai estar trabalhando, e entre outras coisas que vêm também a acontecer. E aí o nosso terceiro ponto é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes na Mineração, onde dentro dela, segundo a ANR, existem alguns pontos, que aí
esses pontos são: empresas com até 50 empregados, elas devem possuir trabalhadores designados para poder organizar ou participar dos treinamentos em conjuntos, ou seja, não ser de temas específicos, os treinamentos de temas específicos. Um exemplo, vamos falar sobre acidentes. Então, uma empresa com um número de 50 funcionários, eu posso pegar 10 em 10 funcionários em grupos e passar um treinamento para eles poderem ter a noção de com que eles vão lidar. Outro ponto importante também é que a comissão interna ela é composta de representantes do empregador e dos empregados, porque não tem como ser só de um ou só do outro, porque precisa ter a junção de quem é empregado e de quem é empregador. Um ponto também interessante que deve ser observado são os critérios que permitem a representação nos setores. Um exemplo disso é demarcações. Demarcações de setores que oferecem mais riscos ou setores onde tem o maior número de acidentes onde ocorrem. E esses pontos são todos coordenados pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, segundo a ANR. E, por fim, algumas disposições gerais que estão dentro da NR 22, que aí é onde o empregador deve fornecer ao trabalhador do subsolo alimentação compatível com a natureza do trabalho, sob a orientação de nutricionistas, havendo fornecimento de alimentos no subsolo, a empresa ou permissionário de lavra garimpeira manterá o local adequado que atenda às condições de segurança, higiene e conforto. Outro ponto importante é que nos locais e postos de trabalho será fornecido aos trabalhadores água potável em condições de higiene. E outro ponto também é o trabalho em subsolo. Todos os recipientes eles devem ser coletados dos dejetos gerados, eles devem ser removidos sempre ao final de cada turno. Porque imagina só trabalhando em um lugar de subsolo e sempre que um turno sair para outro entrar, cada um ficar deixando lá os seus dejetos. Imagina só, uma hora vai chegar um ponto que nem acesso àquele local é capaz deles conseguirem ter. E é isso, e muito obrigado.